Vai fazer o concurso do INSS 2022? Pois bem, te liga nessas dicas de resolução de questões da banca CESP-CEBRASP 2020 que o professor está te trazendo aqui. Pois é, o CESP-CEBRASP costuma repetir questões, repetir a ideia da questão. Então este vídeo ele é valiosíssimo para ti que vai fazer concurso do INSS ou qualquer outro concurso do CESP 2000, do CESP-CEBRASP, certo? Então, pessoal, se liga nessas dicas, se liga nas resoluções dessas questões, são muito importantes e muito convenientes para ti. E é claro, né? Não te esqueça, não te faça de arrogado, como diz o gaúcho, te inscreve aqui no canal, ajuda este professor a contribuir e a ajudar muito mais pessoas a serem aprovadas num concurso público, a realizarem os seus sonhos de serem aprovados. Te inscreve no canal aqui, faça parte dessa comunidade, deixa o teu like aqui no nosso vídeo e vamos lá, vamos resolver agora essas questões Banca CESP-CEBRASP 2020 que vão te ajudar e muito. Olha, vá que nem nesse vídeo aqui tem uma questão, tem uma dica que vai cair na prova agora do INSS. Então, vamos lá. CESP 2020, direto para o teu concurso INSS 2022. Partiu? Buenas pessoas concurseiras, então vamos lá ao nosso vídeo da banca CESP, questões 2020. Olha só a primeira questão. A primeira questão nos traz o seguinte, ó. Considere as seguintes proposições. Se Paulo é fiscal, então João é motorista. Que Maria é enfermeira ou João é motorista. Então, nós temos aqui na proposição P, conectivo C. Então, na proposição Q, conectivo ou. Sabendo-se que a proposição P é verdadeira. Então, a proposição P tem valor lógico verdadeiro. E a proposição Q é falsa. Então, o valor lógico da proposição Q é falsa. É correto concluir que... Bom, antes de nós analisarmos as alternativas, o que a gente tem que ter cuidado, que a gente precisa analisar, precisa estudar, vamos dizer aqui, ou identificar nas proposições. Olha só, para a proposição P ser verdadeira, tá? Sendo C, então nós temos que ter, ó, verdadeiro condicional verdadeiro, é verdadeiro. Falso condicional falso, resulta verdadeiro. E falso condicional verdadeiro resulta verdadeiro. Qual é a única situação que foge aqui? A situação que foge, que vai dar o falso, é verdadeiro condicional falso resulta falso. Muito que bem. Então, a gente não pode ter essa situação aqui. As demais três, nós podemos ter. Então, o que tu vai fazer? Tu vai analisar a proposição Q agora. A proposição Q, nós temos o conectivo ou e sabemos que ela é falsa. Qual é a única situação em que o ou resulta falso? Quando tem falso ou falso, isto resulta falso. É a única situação. Então, quando a banca te trouxer esse tipo de questão, tá? O que vai acontecer? Ela vai te dar duas proposições. E vai te dizer verdadeiro, falso. Ela vai te dar 2, 3, 4 proposições. Quantas proposições a banca quiser. Mas uma dessas proposições, ela vai te dar certeza sobre o valor lógico das proposições simples que compõem essa composta. Portanto, olha só. Qual é a certeza que eu tenho aqui? É no C então ou é no ou? É no ou, ó. No ou eu tenho certeza que falso ou falso resulta falso. É a única alternativa. É a única situação que vai resultar falso. Portanto, Maria é enfermeira? É falso. João é motorista? É falso. Falso
ou falso, resulta falso. Então, aqui neste caso, a única situação em que tu pode ter uma proposição falsa é quando as duas proposições simples que compõem essa composta, no caso sendo conectivo ou, são falsas. Portanto, o que a gente vai ter aqui, ó? Vamos voltar para a proposição P. Tu não começa pela primeira, tu começa pela segunda. A banca é muito sacana. Então, ó, João é motorista, tu sabe que é uma proposição falsa. Qual é o valor lógico? Qual o único valor lógico possível? E aí é que vai fechar, ó. Né? Sendo João motorista, qual o único valor lógico possível para Paulo é fiscal? Veja, ó, que se for verdadeiro, ó, verdadeiro condicional falso resulta falso. Então, o único valor lógico possível de Paulo é fiscal é falso. E aí tu tem falso condicional falso. Portanto, pessoal, neste tipo de questão, olha a dica que o professor vai te dar. Se tu tem 2, 3, 4, 5 proposições, uma delas, no caso a proposição que, ela vai te dar certeza das proposições simples que compõem o valor, ou melhor, vai te dar certeza do valor lógico das proposições simples que compõem a composta. Porque essa composta, ela tem uma única alternativa para o valor lógico final dela, que no caso aqui é falso. Ok? Se ele dissesse, por exemplo, ó, que a proposição P é falsa, a única alternativa seria a primeira ser verdadeira e a segunda ser falsa, certo? Então, se aqui fosse falso, a única alternativa seria essa, ok? E tu sempre vai começar por aquela proposição em que tu tem certeza dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. Então, a partir de agora, desse momento, olha só, nós já podemos analisar as alternativas, porque a gente já tem o valor lógico das proposições simples que compõem as proposições compostas. Então, aqui, ó, sabendo que a proposição P é verdadeira e a proposição Q é falsa, é correto concluir que Maria não é enfermeira. Ó, Maria é enfermeira é falso, então Maria não é enfermeira é verdadeiro. João não é motorista. Ó, João é motorista é falso, então a sua negação é verdadeira. Da mesma forma, Maria. Ó, Maria é enfermeira é falso, então Maria não é enfermeira é verdadeiro. Depois, Paulo não é fiscal. Ó, Paulo é fiscal é falso. A sua negação não é fiscal é verdadeiro. Então, aqui nesse caso, ó, a alternativa A é a alternativa correta. Este tipo de questão, pessoal, é uma questão muito comum da banca CESP, tá? A banca CESP costuma cobrar bastante esse tipo de questão, em que ela explora o valor lógico das proposições simples a partir das compostas. E ela te dá 2 proposições compostas, 3, 4 proposições compostas, e a partir de uma delas, tu tem que ir analisando e deduzindo qual é o valor lógico das proposições simples que a compõem. Ok? Beleza? Resolvida esta questão, vamos para a próxima. A segunda questão desse nosso vídeo, banca CESP-Sebrasp 2020, é a seguinte. Mas antes, lembrando, né? Se tu não é inscrito no canal, te convido a te inscrever e ajudar o professor ajudar outras pessoas também a realizar o seu sonho de serem concursados públicos, de serem aprovados no concurso público. Lembrando, aqui nesse canal, qualquer pessoa pode aprender matemática e raciocínio lógico para ser aprovado no concurso. Então vamos lá, curte esse vídeo e te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. Vamos então à segunda questão. Considerando-se os conectivos usuais, lógicos usuais, imagem, associada à resolução da questão. Aqui, ó, isso aqui ficou de fora porque tinha uma imagem ali que não interfere em muita coisa, tá? E que as proposições lógicas simples sejam apresentadas por meio de letras maiúsculas a sentença. Olha só.
Muito bem, aqui tinha os conectivos lógicos, aqui nesse caso, eles são representados, tinha as imagens, o e, o ou, o se então, né, a condicional, o se somente se e o ou, tá? Eram essas imagens que tínhamos aqui. Então, considerando-se os conectivos lógicos usuais, esses aqui, e que as proposições simples sejam representadas por letras minúsculas, melhor, maiúsculas e minúscula nada, né? A sentença, olha só a sentença. Um bom estado de saúde é consequência de boa alimentação e da prática regular de atividade física. É correto, o que é correto aqui então? Ó? Pode ser corretamente representado pela proposição P, pode ser corretamente representado pela proposição P condicional Q, pode ser corretamente representado pela expressão aqui. Opa, o professor não se deu conta daqui, né? Eu acho que era P e Q. É essa proposição aqui, ó. Pela expressão P e Q, pode ser corretamente representado pela expressão P ou Q. Não é uma proposição lógica. Ok, muito que bem. Então, dadas as falhas de digitação, vamos lá. Então, tá aqui procurando qual é a representação lógica desta sentença aqui. Um bom estado de saúde é consequência de boa alimentação e da prática regular de atividade física. Essa questão, pessoal, já caiu em muitos outros concursos, caiu no último concurso do INSS, uma questão muito parecida. O que a banca está testando aqui? A banca está testando se essa expressão, um bom estado de saúde, é consequência de boa alimentação e da prática regular de atividade física, é ou não uma proposição. E ainda, se é uma proposição composta e qual o conectivo envolvido. Então, lembra o seguinte, ó, o que é uma proposição, tá? Primeira coisa, ó, proposição. Para o raciocínio lógico, proposição é uma frase de sentido completo. Ok? É uma frase de sentido completo. E ainda, uma proposição, ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Nenhuma outra situação. Então, se tu for analisar aqui, ó, um bom estado de saúde é consequência de boa alimentação e da prática regular de atividade física? Ela tem sentido completo? Sim, né? Tu sabe que o bom estado de saúde depende da boa alimentação e da prática da atividade física. Tu pode julgá-la como verdadeira ou falsa? Sim. Pode ser verdadeiro isso aqui? É considerado verdadeiro? Sim. Pode ser julgado como falso? Sim, pode ser. Certo? Dentro de um determinado contexto, né? O que é o senso comum? O que os médicos dizem? Que isso é verdade. Um bom estado de saúde é consequência de boa alimentação e prática regular de atividade física. Isso é o que os médicos nos dizem. Muito bem, eu posso considerar como verdadeiro ou falso. Ok. Então, é uma proposição. Dessa forma, a letra E, ó, morreu. Não é proposição lógica. Então, a letra E morreu. E aí, nós temos agora outra situação, ó. Pode ser representada pela proposição P, pela proposição P condicional Q, por P e Q, ou P ou Q. Então, ou é uma proposição simples ou é uma composta. O que é uma proposição simples? Vamos subir aqui, ó. Uma proposição simples, ela tem uma só ideia, ok? E a proposição composta? Ó, a proposição composta. Devia ter feito de outra cor, né? Proposição composta, ela tem duas ou mais ideias. Então, neste caso aqui, ó, olha só. Um bom estado de saúde. É o bom estado de saúde. É consequência da boa alimentação e da prática regular de atividade física.
Neste caso, pessoal, olha só, o bom estado de saúde é consequência de duas coisas. Portanto, o que a gente tem aqui? No meu entendimento, a gente só tem uma só ideia, que é o bom estado de saúde, que depende de boa alimentação e prática de esportes, de atividade física. Este E aqui, ó, tá? A banca é dona de fazer isso, tá? A banca comumente ela faz isso. Ela põe o E, o OU no meio de uma proposição e pergunta se aquele E ou aquele OU ou aquela outra expressão que remeta a um conectivo é ou não um conectivo. Neste caso aqui, o E não é um conectivo. Portanto, nós temos aqui ó, a letra A, ó, pode ser representada pela proposição P, porque como ela tem uma única ideia, que é o bom estado de saúde ser consequência da alimentação, da boa alimentação e da prática de atividade física, tá? Este E aqui não é um conectivo, portanto, nós temos uma única ideia e, logicamente, logo, nós temos uma proposição simples. A banca, no concurso de 2016 do INSS, ele perguntou uma questão muito parecida. Ou seja, a banca costuma repetir muito questões num outro contexto, numa outra forma, mas ela repete questões. Portanto, a alternativa A de Argentina é a resposta certa. Como é uma única ideia, nós temos uma proposição simples e este E aqui, ó, não é um conectivo. Ok? Vamos para a próxima questão? Muito bem, a terceira questão desse nosso vídeo. Olha só, certa prefeitura dispõe de 10 motoristas. 10 motoristas. Sabe-se que todos esses motoristas gostam de viajar. Muito bem, ó. Todos gostam de viajar. E que 6 desses motoristas usam óculos. Considerando-se esta situação hipotética, é correto afirmar que, olha só, relembrando aqui, ó, que a banca está cobrando aqui? Quando tu tem o todos, tá? É quantificador. Então, o que tu lembra o seguinte de quantificador? Olha só, quando a gente diz todo A é B, significa o quê, ó? Que todo elemento do conjunto A está no conjunto B. Então, o que nós temos aqui, ó? Todos esses motoristas gostam de viajar. Então, ó, tu tem todo motorista gosta de viajar, ok? Essa é a proposição principal, porque ela está dizendo todo A é B. Então, ó, todo A é B. Se é motorista, vamos colocar o gosta de viajar, é o B. Então, olha só, tu tem aqui o conjunto dos motoristas, dos motoras. E ele está dentro do conjunto dos que gostam de viajar, ok? Então, se é motorista, então gosta de viajar. Por isso que todo A é B, também pode ser traduzido, e a banca CESP às vezes explora isso como um C. Então, se é A, ou se A, vamos colocar aqui, ó, se A, então B. Existe essa relação, tá? Mas voltando à questão, ó. Todo motorista gosta de viajar. 6 desses motoristas usam óculos. Então, ó, dos motoristas aqui, tá? O que a gente tem? Que 6 usam óculos, ok? 6 motoristas usam óculos. Então, aqui, ó, o que a gente pode deduzir? Ó, 6 motoristas, tá aqui dentro, ó, dos motoristas, usam óculos, ok? E 4 desses motoristas não usam óculos. Então, ó, todo motorista, o que a gente pode concluir? Entendido até aqui, ó? Se é motorista, gosta de viajar, tá? Desses motoristas, 6 usam óculos, então 4 não usam óculos, ok? Deixa eu aproximar um pouquinho aqui, ó, 6 usam óculos, 4 não.
Todo motorista que gosta de viajar usa óculos, ó. Esses motoristas aqui não usam óculos, tá? Então, letra A, não. Vamos riscar ela fora. Não. Todo motorista que usa óculos não gosta de viajar? Não. Se é motorista, usa óculos, gosta de viajar. Então, letra B, não. Existe motorista que não usa óculos e não gosta de viajar? Ó, tem aqui esse motorista que não usa óculos, mas ele gosta de viajar. E a questão diz aqui, ó, a proposição não gosta. Então, letra C morreu. Existe motorista que usa óculos? Aham. E não gosta de viajar? Não, porque se é motorista, gosta de viajar. Então, letra D morreu. Letra E. Existe motorista que usa óculos e gosta de viajar? Sim, ó. Esses motoristas aqui usam óculos e eles gostam de viajar. Portanto, é a letra E de Equador, certo? Como é que a gente consegue montar todo esse diagrama aqui? Porque a partir desta proposição aqui, ó. Todo motorista gosta de viajar. Então, se ele é motorista, ó, se aqui, ó, está dentro do conjunto motoristas, tá? Eles gostam de viajar, tá? No conjunto daqueles que gostam de viajar, ok? De repente, ó, tenha outros funcionários por aqui que não sejam motoristas, mas que gostam de viajar. No caso especificamente da questão, se é motorista, gosta de viajar, ok? E existem 6 motoristas que usam óculos. Então, se é motorista, ó, tá aqui dentro, ó, usa óculos. Ou melhor, se é motorista e usa óculos, está dentro do conjunto dos motoristas, ok? Certo? Então, esta questão é uma questão de quantificadores lógicos envolvendo diagramas lógicos. Existem outros professores e outros alunos que resolvem esse tipo de questão de outra forma. Eu gosto de utilizar o diagrama lógico porque ele fica visualmente ele fica uma resolução bem clara, né? Tu consegue visualizar a resolução. Ok? Vamos para a próxima questão? A quarta questão do nosso vídeo de hoje, certo? Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras. Então, o valor lógico das proposições. P e Q é verdadeiro. E se essas questões são verdadeiras, lembrando, né? Seja verdadeiro. Curte esse canal, te inscreva no canal. Olha só, verdadeiro com verdadeiro. Vai ser verdadeiro, minha gente, que tu vai ser aprovado. Porque esse professor vai te ajudar a ser aprovado em raciocínio lógico e matemática. Então, te inscreva no canal, curte esse vídeo, que tudo vai ser uma verdade, a tua aprovação. Não sei se ficou legal, mas curte o vídeo, te inscreve no canal e vamos seguir o baile. Proposição P. Se o processo foi relatado e o assassino se o processo foi relatado e foi assinado, não tem nada de assassino, né? Então, ele foi discutido em reunião. Muito bem. Proposição Q. Se o processo não foi relatado, então ele não foi assinado. Com base nessas informações, julgue o item a seguir. A proposição Q é equivalente à proposição. Se o processo foi relatado, então foi assinado. Muito que bem. Uma questão aqui de certo ou errado. A banca CESP ela possui 2 tipos de questão, né? A questão de alternativas e o do certo ou errado. Gente, olha só. Proposição Q. Se o processo não foi relatado, então ele não foi assinado. O que a gente tem aqui, ó? Conetivos. Conectivo C, então nós temos uma condicional. Vamos usar aqui, ó, a condicional B, porque a questão usou P e Q, tá? A condicional B, certo? Como tem aqui um não, vamos colocar um não A, não B, ok? Então, não A, condicional não B. O que nós temos aqui como a proposição equivalente, ó?
o processo foi relatado. Então, se o processo não foi relatado, é o não há. O processo foi relatado, vai ser o A, proposição A. Então, ele foi assinado, ó. Ele não foi assinado, é a proposição não B. Ele foi assinado, é a proposição B. Aí diz o seguinte, ó, que isso daqui é equivalente, ó, a condicional B. Muito que bem. O que a questão está explorando aqui? Ela está explorando a equivalência da proposição condicional, ok? E aí, olha só, lembrai-vos, queridos concurseiros e concurseiras, olha só. A condicional B possui duas equivalências. Qual é uma delas? O não há, ou B, e o não B condicional não há, que é a chamada proposição contrapositiva. Ok? Então, a proposição contrapositiva, que é condicional, ela é equivalente, ó, equivalente à condicional. Portanto, não há condicional B não é equivalente a condicional B. Essa daqui é a chamada proposição contrária, tá? Então, ela não é condicional e aí nós temos E de errado, certo, pessoal? Então, a quarta questão desse nosso vídeo explorou equivalência de proposições condicionais, certo? A proposição contrária não é equivalente à proposição condicional, ok? Qual que é a proposição equivalente à condicional? É a contrapositiva, ok? Então, pessoal, resolvida essa questão, vamos para a quinta questão do nosso vídeo. Aqui a quinta questão do nosso vídeo. Julgue o item a seguir, relativo à lógica proposicional e à lógica de primeira ordem. A negação da proposição. Todas as reuniões devem ser gravadas por mídias digitais. É corretamente expressa por nenhuma reunião deve ser gravada por mídia digital. Gente, de cara, ó, de cara, pelo amor de tudo que é mais sagrado, tá? De cara, essa questão já é errada. Por que que é errada? Tá pedindo a negação do todo, ó. Todas, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Todas as reuniões devem ser gravadas por mídia digital. Nós temos aqui, ó, a ideia todo, A, E, B, tá? É a ideia que a gente tem aqui, ó. Todas as reuniões devem ser gravadas por mídias digitais. Qual é a negação, tá? Qual é a negação do todo? Jamais, pessoal, em momento algum, por tudo que é mais sagrado, se nega usando nenhum. A negação do todo é algum, existe ou pelo menos um. Essa é a negação do todo, certo? Então, o quantificador todo é negado usando o quantificador algum, existe ou pelo menos um. Por quê? O todo, tá? Toda é um quantificador universal, ok? Todo é um quantificador universal. O existe, o pelo menos um e o algum são quantificadores particulares. Então, quando a gente nega um quantificador universal, a gente transforma esse quantificador universal no quantificador particular. E o nenhum, pessoal, ele é equivalente, tá? Aqui eu me apertei de espaço agora, ó. Vou usar aqui, ó. O nenhum, tá? Ele é equivalente, ó, a todo A não é B, tá? Se tu usar o todo A não é B, ele é equivalente a nenhum
A é B, tá? Então, todo A não é B é equivalente ao nenhum. O nenhum é o A, todo A não é B, certo? O nenhum, ele é um quantificador universal, ó. O nenhum, ele está aqui. Quando um quantificador, ele é universal, tá? Ele não é um quantificador particular. Pensa assim, ó, no universo todo, tá? Aqui todo o universo, ó. Ou é todo, ou é nenhum. Por isso que ele é universal. Aí tu pega um particular é um pedacinho dentro do universo, que daí é o algum, é o existe, ou é o pelo menos um. Entendido? Ó, o universal é o todo ou nenhum. Ou tá tudo aqui ou tá, não tem nada aqui. Então isso é universal. Os particulares, ó, é o algum que tá aqui dentro, o existe ou pelo menos um. Aí ele é particular. Ó. O particular é esse pequenininho dentro do universal, vamos dizer assim. Tá bem? É um pedacinho ali dentro, tá? Não que o particular esteja dentro do universal, não é isso, tá, pessoal? Certo? Vamos para a última questão da nossa questão, do nosso vídeo. Vamos lá? Aqui, ó. Banca CESP Seus Brasp 2020. Lembrando, não esquece de deixar o teu like, de te inscrever aqui no canal e vamos seguindo para a última questão. O quadro de servidores de transporte escolar de determinada prefeitura é formado por motoristas e monitores. Então, ó, motoristas e monitores. Apenas a respeito desses servidores, sabe-se que alguns motoristas gostam de futebol, todos os motoristas gostam de futebol, ó, todos os servidores que gostam de futebol também gostam de vôlei. Muito bem. Com base nessas informações, sabendo que Pedro é servidor desse quadro e não gosta de voleibol, conclui-se que Pedro é. Muito bem, olha só. Vou subir aqui um pouquinho. Vamos resolver então essa questão. Qual é a saída desta questão? Ela te dá 3 proposições envolvendo quantificadores, ok? Alguns motoristas gostam de futebol, todos os monitores gostam de futebol e ela te dá uma terceira proposição que eu entendo assim, ó, vamos dizer assim, é a maior de todas. Todos os servidores que gostam de futebol também gostam de voleibol. Então aqui, ó, lembrando, ó, todo A é B, quando tu tem todo A é B, o A, ele está dentro do B. Então, se é servidor, todo aquele que gosta de futebol, também gosta de vôlei. Então, se todo futebol, ó, todo futebol é vôlei, vamos dizer. Então, o que tu tem aqui, ó? Se o motorista, ó, ele gosta de futebol, então, ele gosta de vôlei. Voleibol. Tá? Então, motorista não. Servidor. Isso aqui é muito importante, ó. Servidor. Tá? Todo servidor. Se ele gosta de futebol, ele gosta de voleibol. Esta é a chave da questão. Ó. Alguns motoristas gostam de futebol e todos os monitores gostam de futebol. Aonde nós vamos encaixar essas nossas duas proposições? Ó. Vamos aqui, ó. Todos os monitores gostam de futebol. Todo A é B. Pensa no todo A é B. O A está dentro do B. Então, ó, todo monitor, todo A é B. Então, se é monitor, gosta de futebol. Aonde está o conjunto dos monitores? Ele está aqui dentro, ó. Aqui está os monitores. Por quê? Todos os monitores gostam de futebol. Quando tu tem todo A é B,
O A está dentro do B. Então, se o A, nesse caso, é monitor e o futebol é o B. Então, se é monitor, gosta de futebol. Então, o conjunto dos monitores está dentro do conjunto dos que gostam de futebol. O conjunto dos monitores está dentro dos conjuntos que gostam do futebol. Muito bem. Então, resolvemos, ó, a terceira e a segunda proposição envolvendo quantificadores. Vamos agora para a primeira. Alguns motoristas gostam de futebol. Alguns motoristas, ó, gostam de futebol. Então, tu vai ter o conjunto dos motoristas, tá? Mas são apenas alguns motoristas que gostam de futebol. Não são todos, ó, alguns motoristas. Então, o conjunto dos motoristas, ó, ele vai fazer essa jogada aqui, ó. Tá? Porque, ó, alguns motoristas, esses aqui, gostam de futebol. Aqui tá o algum A é B, ó. Quanto tem, ó? Alguns motoristas, algum A é B. É algum, é uma parte. Então, ó, alguns motoristas que gostam de futebol tá aqui, certo? E aí, o que a questão nos diz? Tá, peraí, antes, recapitulando. Respira, não pira. Respira, não pira. Olha só, o que a gente fez aqui? A gente encaixou, tá? A gente encaixou as três proposições envolvendo quantificadores dentro de um diagrama, tá? Primeira proposição que a gente encaixou, todos os servidores que gostam de futebol também gostam de vôlei. Então, quem gosta de futebol está dentro do conjunto de quem gosta de vôlei. Beleza? Depois, ó, qual é a segunda proposição que a gente transferiu, né? A gente escreveu ela da linguagem comum na linguagem de desenhos, na linguagem simbólica, certo? Ó, todos os monitores gostam de futebol. Então, se é monitor, tá dentro do conjunto futebol. Por quê? Lembrando, ó, todo A é B, tá? O A tá dentro do B, ok? Então, se é monitor, gosta de futebol. E aí nós temos aqui, ó, a primeira proposição que foi dada na questão. Alguns motoristas gostam de futebol. Alguns deles gostam de futebol. Não são todos, então. Tá aqui os motoristas, o conjunto de motoristas, ó. Alguns gostam de futebol, certo? E aí tu deduz o quê, ó? Ainda, além disso, ó, que tem alguns motoristas, ó, que gostam de vôlei. E tem alguns motoristas que são apenas motoristas e que não curtem estes dois tipos de esporte, certo? Então, aqui, esses aqui, ó, eles gostam de vôlei, tá? E aqui, ó, não gostam de nenhum dos dois esportes. Então, o Pedro, ó, o Pedro é servidor, beleza? Então, esse aqui é o conjunto de todos os servidores. E não gosta de vôlei. Então, ele não gosta de vôlei. Portanto, o Pedro não está aqui e não está aqui, porque ele não gosta de vôlei, certo? Onde está o Pedro? O Pedro está aqui, ó. Aqui está o Pedro, ó. Certo? Então, de acordo com esses servidores aqui, ó. Olha só, todos os servidores que gostam de futebol também gostam de vôlei. Pedro não gosta de vôlei, mas ele é um servidor. Tá? Então, do quadro, ele é um servidor desse quadro, né? Então, ele é do transporte escolar. Então, se ele é servidor do quadro do transporte escolar, ou ele é monitor, ou ele é motorista, tá? Se ele não gosta de vôlei, ele não é monitor. Por quê? Todos os monitores gostam de futebol. E quem gosta de futebol, ó, tá dentro dos que gostam de voleibol. Mas o Pedro não gosta de vôlei, tá? Lembrando que o quadro desses servidores aqui do transporte escolar é formado por monitores e motoristas. Portanto, ó, se Pedro é servidor, não gosta de vôlei, ele é apenas motorista e não gosta de vôlei, tá certo?
e também não gosta de futebol. Ok? Então, ó, Pedro é motorista e gosta de futebol? Não, Pedro é motorista e ele não gosta de futebol porque ele não gosta de vôlei. Então, a alternativa A morreu. Pedro é motorista e não gosta de futebol. Tá, serve. Serviria. Alternativa B serve. Vamos ver se tem alguma que serve mais do que essa. É monitor. Ó, monitor. Não, não é monitor. Por que que Pedro não é monitor? Porque ele não gosta de vôlei, tá? E se ele fosse monitor, ele gostaria de futebol. E aí ele gostaria de vôlei, certo? Pedro é monitor? Não, não é. Monitor também não. Então, realmente, ó, a alternativa B de Brasil é a correta, ó. Ele é motorista e não gosta de futebol. Não tem uma mais correta, né? Então, vamos encerrando por aqui esse nosso vídeo com uma questão de quantificadores lógicos, tá? Olha só, pessoal. Te liga aqui nessa dica do professor. A ordem dessas proposições não necessariamente é a ordem de que tu começa a resolução da questão. A banca te deu 3 proposições, tu começou a resolver pela terceira. Tá? A banca faz isso, a banca ela explora isso. O aluno tenta começar lá, o concurseiro tá lá se matando para resolver a questão e ele tenta começar pela questão A, pela primeira proposição escrita. Aí ele tenta ir para a segunda, e aí ele tenta ir para a terceira. E não é essa a ordem de resolução. A ordem de resolução é aquela que o contexto da questão te permite deduzir melhor as situações envolvidas ali. No caso, por qual que tu deduz melhor? Começa a deduzir pela terceira. Ó. A terceira é que te dá a certeza. Tá? A gente tem que ter certeza absoluta. Não pode ser que nem a Ofélia, ou da escolinha do professor Raimundo, que dizia, falo quando eu tenho certeza, e falava bobagem. Não. Tu tem que ter certeza absoluta daquilo que está sendo colocado aqui. Lembra, não existe meias verdades no raciocínio lógico. Tá? Então, quando que tu tem certeza absoluta para te resolver a questão? Quando tu olha para as alternativas e elas não te deixam dúvida. Qual é a alternativa que não te deixa dúvida? Qual é a alternativa? Não, qual é a proposição que não te deixa dúvida? A terceira. É a terceira que tu começa a resolver a questão. Depois tu vai para a segunda e depois tu vai para a primeira. Podia começar pela terceira, ir para a primeira e vir para a segunda. Tá? Bem tranquilo. Certo, pessoal? Muito obrigado. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, de dar teu like e de se inscrever aqui no nosso canal, certo? Lembra de te inscrever, a gente não pode usar a palavra não, né? Te inscreve aqui nesse canal e ajuda esse professor que tá todo manchado, ó, a ajudar muitas pessoas a serem aprovadas em concursos públicos. Um abraço e até o próximo vídeo.